Ele perguntou o caso de pessoa que tenha distúrbio compulsivo. Não é o que nós estamos falando, tá? Transtorno obsessivo compulsivo é um problema de natureza química no cérebro. Por exemplo, quando a gente está falando, existe... O que é depressão? Tá? A depressão Vamos dar um pause. Como é que o cérebro funciona? Tá? Durante muito tempo, a gente acreditou que a eletricidade era a linguagem do cérebro. Tá? O eletroencefalograma, aquelas coisas. Quando a tecnologia evoluiu, a gente confirmou a eletricidade é uma das linguagens do cérebro. Então, a gente fez o seguinte. Pegava um scanner cerebral, que é um equipamento que analisa o cérebro, e mostrava uma fotografia para a pessoa. E aí você acompanhava o momento em que ela reconhecia um carro, o modelo, a cor, tudo isso. E você ia acompanhando no cérebro as áreas correspondentes. Tudo certinho, beleza. A área em que você reconhece a cor, a forma, modelo, tudo isso tem um lugar específico que trabalha. Aí perguntaram, e aí, gostou? Gostei, mas prefiro azul. Nesse momento, não tinha eletricidade. Mas peraí, você acabou de fazer algo, você não fez alguma coisa? Você fez uma escolha, você uma opinião. E nesse momento não tinha atividade elétrica. Mas tem que ter alguma coisa, você fez algo. Se você fez algo, gastou energia, alguma coisa aconteceu. Houve uma mudança, mas não era de natureza elétrica. Com o aumento da tecnologia, a gente descobriu que a linguagem do cérebro é elétrica e química. E essa parte abstrata, ela acontece na sinapse. No momento em que a informação passa de um neurônio para o outro, naquele espaço, você tem uma opinião, uma escolha, uma emoção, um sentimento, seja lá qualquer coisa. Então, essas características são de natureza química. E qual a causa? Eles descobriram que na sinapse haviam substâncias químicas que receberam o nome de neurotransmissores. Até o presente momento, eles descobriram 72 substâncias. Sabem mais ou menos para que servem 11, têm certeza de 7, só tem tratamento para 3. Ou seja, nós estamos muito distantes de desvendar todos os sentimentos e emoções. Mas esses 3 que têm tratamento... Espera aí, tem 72. Vou falar de 3. Tá? Esses 3 são noradrenalina, dopamina e serotonina. Ah, mas tem o GABA? Tem. Mas não tem tratamento. Se tiver um transtorno, não tem tratamento. E um dos responsáveis pelo transtorno obsessivo-compulsivo é o GABA. E o que fala? Nada. Nenhuma medicação funcionou para quem tem transtorno obsessivo-compulsivo. Tá bom? Agora, se você tiver o transtorno de um desses 3, aí tem algumas medicações. Por exemplo, o que é noradrenalina? Vamos imaginar um automóvel. Ele não tem 3 pedais? Ele tem acelerador, tem freio e embreagem, não é isso? Para que serve o acelerador? Para o carro andar. Se o seu carro não tiver acelerador, o que acontece? Não anda. Tá bom? O papel do acelerador no cérebro é da noradrenalina. O que acontece se você tiver deficiente de noradrenalina? Não faz. Como assim? Não faz. Você quer, você entende, você tem vontade, mas não faz. Por quê? Não consigo. Você quer? Quero. Tem vontade? Sim. Você entende? Sim. Mas não consigo. É a depressão endógena mediada pela noradrenalina. Aí você dá um antidepressivo e a pessoa melhora. Porque o antidepressivo aumenta a oferta de noradrenalina. Tá? Então, é a chamada depressão endógena. É a mãe... Não, ela tem um transtorno químico. Você dá o remédio, ela melhora. Tá bom? Isso é o acelerador. Mas tem outro pedal, o freio. Lembra do freio? Para que serve o freio? Para parar o carro. O que acontece se seu carro não tem freio? Você perde o controle. O papel do freio é da dopamina. Lembram? A dopamina controla os seus impulsos. Se você não tem dopamina, você faz o que a gente chama de quadro maníaco. Se for muito grave, psicótico. Você não controla seus impulsos. Então, você toma os chamados antipsicóticos, que vão aumentar a oferta de dopamina. Ah, toda depressão... Não. Se você tiver excesso de dopamina, você está andando com o freio de mão puxado.
Você tem uma depressão mediada pela dopamina. Aí, mas peraí, você está dando antipsicótico, a pessoa tem depressão? Sim, porque você tem um problema. Então, existem várias medicações diferentes para tratar a depressão. Tá? Você pode ter transtornos dos dois. Você pode ser maníaco-depressivo. Você tem alternância de problema de dopamina e de noradrenalina. Quando você tem ausência, você entra na fase maníaca. Quando você tem excesso, você entra na fase depressiva. Tá? E alterna os dois. Então, você vai estabilizar com algumas medicações. Bom, mas tem outro pedal no carro, né? Embreagem. Para que serve a embreagem? Essa é mais difícil, né? Para que serve a embreagem? Bom, se você não sabe, vamos ver. Se o seu carro não tiver embreagem, ele anda? Anda. De primeira. Mas você não pode passar para a segunda, pode? Então, o papel da embreagem é da serotonina. E aí fica diferente. Quando você tem serotonina, você anda? Anda. De primeira. Como assim? Nesse caso, é diferente da depressão da noradrenalina. Na noradrenalina, você entende, você quer, você sabe, mas não consegue. Na serotonina, por que deveria? Você não tem vontade, não tem desejo, não tem motivo. Você poderia fazer, mas não tem vontade. Então, você não tem alegria, você não tem prazer, você não sente nada. Então, digamos que você teve o seu bebê, seu lindo bebê, com o seu marido que você ama, maravilhoso, e as pessoas vão visitar você e dizem, que lindo bebê, que feliz você deve estar. E aí ela cumprimenta você. O bebê está limpinho, está a fralda trocada, está tudo direitinho. 2 meses depois, você descobre que ela se suicidou. Por quê? Ela estava tão feliz, tão perfeita. Depressão. Depressão mediada pela serotonina. Se você tem bom caráter, o bebê chora, você cuida. Mas você não sente nada. Você não sente amor. Você não sente alegria. Você não sente coisa alguma. Aí vem a culpa. Por que eu não amo meu bebê? Por que eu sou má? Por que eu não consigo ser feliz? Eu tenho tudo. E todo mundo assim, mas você é uma ingrata. Ela não sente. Então, fazer, ela pode fazer. Mas ela não tem motivos para fazer. Se você não tem um bom caráter e educação, você não vai fazer nada. Tá? Porque você não vê isso. É depressão também, mas mediada pela serotonina. Você anda de primeira. Mas, então, você come. Por que elaborar? Você não sente prazer, você não sente alegria. Você até toma banho, por causa do desconforto físico. Mas por que se arrumar? Por que fazer? Por que deveria? Então, nesse caso, você pode fazer, tem acelerador. Mas por que deveria? Não tem motivação. É a depressão mediada pela serotonina, que antigamente o pessoal chamava de melancolia. É uma tristeza. A pessoa dizia que era um problema de caráter, é um problema disso. Não. Você toma um remédio, que foi o famoso primeiro Prozac, né? Ou fluoxetina, aumenta a oferta de serotonina, fica boa. Ou seja, você tinha um transtorno de natureza química. Agora, seu pai morreu e você está triste. Se eu tomar fluoxetina, eu vou melhorar? Não. Você está sofrendo de depressão? Não, você está triste. Ah, mas está demorando, né? Mas nesse caso é outra coisa, né? Quem vai pagar minhas contas? Quem vai fazer isso? Quem vai fazer aquilo? Você não consegue lidar com os seus problemas. Você faz um quadro depressivo, mas mediado por um processo de natureza psicológica. Você está sofrendo? Sim. Mas por quê? Todos nós temos um limiar de tolerância. Se o sofrimento for demais, você desequilibra. Então, o que acontece com pessoas sensíveis à catecolamina? O limiar de tolerância dele é baixo. Qualquer troço destrambelha, tá? As pessoas normais têm uma capacidade de adaptação maior, tá? E esse controle vem do quê? E com essa capacidade, você aumenta a oferta de dopamina. Então, ele não tem um transtorno químico, ele tem um transtorno comportamental que originou um transtorno químico, ok? Então, a pessoa que usa drogas, ela tem um transtorno mental? Ou o transtorno que ela está vivendo foi por causa das drogas que ela tomou? Deu para entender, gente? Então, existem transtornos que são endógenos. O que é isso? Você tem um problema físico que se manifestou no comportamento. E tem problemas exógenos.
que são aqueles de origem psicológica. Você tem problema com sua mãe, com seu pai, com seu marido, com alguém, com a sociedade, você já sofreu um abuso da infância, sofreu um estupro, sofreu alguma coisa. Isso causou uma anomalia de natureza psicológica que evoluiu para um quadro comportamental. Tá bom? Olhando, parece igual. Porém, alguns são sensíveis à medicação e outros não. Terão que fazer psicoterapia. Então, depressão pós-parto. É um problema com o pai e com a mãe? Não, você dá o remédio, a pessoa fica boa. Tá? Em alguns casos, você dá o remédio, ela tem um alívio do processo depressivo, mas não melhora. Por quê? Ah, tentei tudo. Fez terapia? Que tipo de terapia? Psicológica. Se você não resolveu o conflito que deu origem ao transtorno, não tem solução. Então, ficou claro? Alguns transtornos são endógenos. Alguns transtornos não são endógenos. Como assim? Aí é para os espíritas, né? Vamos lá. Eu tomei um remédio, eu dei um remédio para a pessoa, ela ficou maluca. Qual o remédio? Antipsicótico. Se você pegar um antidepressivo, compra na farmácia, se você tomar, o que acontece? Você fica louca? Não. Você fica chapada. Fica com sono. Se você não tem depressão e toma, ele tem um efeito sedativo. E antipsicótico, mais ainda, você ainda vai babar. E se for, quanto mais forte remédio, o grau de sedação é maior. Mas não faz isso neles, não, porque ele tem um transtorno químico. Como ele tem um transtorno químico, você está equilibrando o processo e ele não tem essa reação. Mas você não tem isso. Então, você vai ter uma sedação. Então, se você tomar um antidepressivo, um antipsicótico, ou seja lá qualquer coisa, você vai apagar. Então, nenhum desses remédios deixa você louca. Se for cocaína, talvez. LSD, alguma coisa assim, tá? Anfetamina, efedrina, que são drogas psicoativas. Mas esses remédios que nós usamos no tratamento normal não deixam ninguém louca. Ah, mas ela tomou um antipsicótico, piorou. Antipsicótico piora um quadro de psicose? Não. Ela foi internada, deram doses cavalares de sedativo e precisou de 5 enfermeiros para segurar. Cara, ela tomou, uma mulher de 50 quilos, toma uma dose cavalar de barbitúrico e fica violenta? E mais, por que não fazem nada? Se você aumentar a dose, ela morre. Vai dar o quê? Uma resposta cardíaca. Aí você bota ela na camisa de força e prende num quarto. E espera passar a crise. Isso é normal? Não. Os médicos explicam? Não. Eles chamam de efeito paradoxal. Você dá o sedativo e ela fica louca. Isso não acontece. E não tem uma explicação química. Aí eles descobriram que uma prática há muito tempo abandonada funciona legal. Eletrochoque. Você dá o eletrochoque, ela sai da crise. E fica normalzinha. Fica curada? Não. Depois de um tempo, volta. Qual é a doença? Obsessão. O que acontece? A obsessão não é sensível à medicação. Você dá a medicação e o problema aumenta. Por quê? Com a sedação vem a ausência de autocontrole, você diminui, né? E com isso a ação espiritual aumenta. Você pode ter as duas coisas? Sim, você pode ter esquizofrenia e obsessão. Aí você vai ter uma coisa assim, né? Ele está com oligofrenia. É aqueles que se mordem e se mutilam, né? Então você tem que dar um antipsicótico para ele. Aí você dá, ele melhora do quadro. Deixa de se cortar, deixa de se mutilar. E a mãe dele vem falar com você. Eu dei o remédio. Ele parou de fazer aquelas coisas, mas ele ficou estranho. Ele começou a falar coisas, começou a dar medo. Ele começou a dizer que vai me matar, que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Se eu não dou o remédio, ele para de fazer isso. É meu filho e começa a se cortar. Eu dou o remédio, ele para de se cortar e começa a fazer isso. Qual é o quadro? Você dá o remédio, ele melhora da esquizofrenia, piora da obsessão. Você tira o remédio, ele melhora da obsessão, piora da esquizofrenia. E aí, qual o tratamento? É para isso que serve reunião mediúnica e desobsessão. Ele tem um verdadeiro problema espiritual. Então, você pode ter problemas físicos, você pode ter problemas espirituais e pode ter o quê? Os dois. Foi? E você tem também a indisciplina que gerou um problema comportamental. Então, você não nasceu com uma deficiência, você desenvolveu. Então, por exemplo, você nasceu com suas pernas normais, certo?
Aí você começou a comer excessivamente e pesa 250 quilos. E o seu joelho começa a fazer artrose. É um problema kármico? Veio da outra encarnação? Não. Por que você está tendo artrose? Você está pagando o que você fez na outra vida? Não. Por que você está tendo artrose? O sobrepeso sistemático vai destruir sua articulação. Então, você está fazendo o quê? Colhendo o que planta. Então, se você tiver uma vida totalmente sedentária, o que vai acontecer? Atrofia dos membros. Se você tem uma indisciplina física qualquer, você vai sofrer as consequências? Sim. Nós estamos vivendo isso. Por exemplo, eu estou lendo agora, recentemente, um trabalho falando sobre o segundo cérebro. O segundo cérebro é o sistema digestivo, né? O estômago e o intestino. Como assim segundo cérebro? Eles estão falando de que muitos transtornos comportamentais não são causados por danos químicos no cérebro, e sim por alimentação deficiente. Como assim? Você está alimentando seu filho com lasanha que você compra no supermercado, com nugget, com cheeseburger do McDonald's. Ou seja, o menino come um vegetal, uma vitamina, uma fruta. Aí eu não gosto. O que acontece? Todos esses alimentos industrializados, eles têm conservante, ele tem acidulante, aromatizante, uma quantidade enorme de produtos químicos que sobrecarregam o fígado, os rins e uma série de substâncias. E você começa a afetar o seu desempenho cognitivo. Por quê? Deficiências de nutrientes. São crianças gordas e desnutridas. Então, tem déficit de vitamina, tem déficit disso. Por exemplo, lembram bem antigamente? Você está estudando muito, filho, vou te fazer um pirão de cabeça de peixe. Lembra? Era o avô que fazia isso, a avó. Para quê? Ah, porque é bom para o cérebro. Não é que ele tinha razão? Uma das substâncias que a gente usa mais é o fosfato. Qual é a principal fonte de fosfato? Ah, mas sardinha em lata? Não, peixe fresco. Quanto tempo faz que você não compra um peixe? Não tenho tempo. Eu trabalho em 3 empregos para poder pagar o iPhone que eu comprei para ele. Aí não dá para fazer esse tipo de coisa, né? Fazer comida, comprar salada e tudo mais. Aí, além disso, ele não gosta, não come, dá muito trabalho. Ele adora nugget, batata frita e hambúrguer. Agora, se você alimentar uma pessoa só com isso, o que acontece? Déficits nutricionais. Vão afetar o comportamento? Sim. Deficiência de vitamina. B12, B1, vitamina C, vitamina D. Um monte de coisas. Aí o que acontece? Você tem um transtorno comportamental. Aí uma experiência na Inglaterra, com ômega 3. Doses cavalares de ômega 3 para criança com déficit escolar. E elas melhoraram na escola. Mas peraí, não foi? Não. Por quê? Aumentou a atenção. Mas peraí, um problema atual não é o déficit de atenção? Ah, déficit de atenção. É. Por quê? Falha alimentar. Ok? Então, o aumento exponencial desses problemas está diretamente ligado ao nível da alimentação atual. Entendeu? Então, e você tem várias coisas. E tudo isso tem no Livro dos Espíritos. Sabe? Como assim tem no Livro dos Espíritos? Que eu estou lendo um trabalho de um suíço radicado no Brasil, falando sobre agrofloresta. O que é agrofloresta? É um tipo de plantação em equilíbrio com a natureza. Ele diz o seguinte: qualquer tipo de processo de culturas em que você cause desequilíbrios naturais são prejudiciais à saúde. Então, qual a coisa certa? Não explore a natureza, seja altruísta. Peraí, mas vocês são... Sim, só que os efeitos são físicos, não são só espirituais. Mas como é o nome disso? Leis naturais. Lembram disso? Leis naturais? Então, se você não for egoísta, orgulhoso, ciumento, todos aqueles pecados capitais, sua vida vai ser ótima. Chegamos ao final do domingo e do 10º Encontro Espírita da Família. Esperamos que os senhores estejam tão felizes e satisfeitos como nós e ansiosos pela próxima edição deste evento. Agradecemos imensamente a presença de todos, assim como as casas participantes e as que compõem a comissão organizadora.
ao coral e à querida Nete Guimarães. Que o retorno de todos aos seus lares seja tranquilo e a noite apropriada ao descanso merecido e refazedor. Muito obrigada. Até o ano que vem.